Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 11 de março de 2024. No livro devocional Pão Diário, Anne Setas diz que numa loja de artesanatos ela procurava um bibelô para sua casa. E havia um belo vaso de cerâmica que no lado direito trazia a palavra graça. Mas só depois ela e o esposo viram que do lado esquerdo havia duas rachaduras. E o marido disse: "Puxa, está quebrado." Então procuraram por outro vaso intacto na prateleira. Mas depois, pensando melhor, o marido argumentou: "Vem cá, olha só. Quando estamos quebrados, a graça de Deus chega e nos recebe assim mesmo, e nos abraça, e ponto final. Deus nos recebe como estamos, rachados, mesmo que haja rachaduras em nossas vidas." Pensando assim, eles decidiram comprar aquele vaso com rachadura. Quando eles chegaram ao caixa da loja, o balconista disse assim: "Oh, não, lamentavelmente está quebrado." Aí o casal interveio e disse: "Sim, nós vimos que está rachado, mas nós também estamos quebrados." Relendo o livro Memórias de um Pastor, de Eugene Peterson, li a seguinte frase: "A igreja não é mais concebida como uma coisa que precisava de conserto." Vou repetir. A igreja não é mais concebida como algo que precisa de conserto. Agora a sua missão, diz Peterson, é vender espiritualidade aos consumidores e torná-los felizes. As igrejas não querem ajudar, socorrer, acolher e consertar pessoas. Elas agora querem entretê-las. Olha só, olhando para os nomes exóticos das igrejas Brasil afora, a gente consegue constatar isso. Preste atenção. Veja os nomes que eu olhei e olha que não vou citar a lista toda, mas preste atenção nos nomes. Igreja Serpente de Moisés, a que engoliu as outras. Igreja Abastecedora de Água Abençoada. Igreja Assembleia de Deus, Caprichosos da Obra de Deus. Igreja Assembleia de Deus, Bota de Fogo Ardentes e Chamuscantes. Igreja Assembleia de Deus do Papagaio Santo que ora a Bíblia. Igreja Batista, a cópia da perfeição. Igreja Batista Evangélica Bazuca Celestial. Essa deve ser do Rio de Janeiro. Igreja Batista Nero se arrependeu. E você? Nero se arrependeu? Igreja Batista Pentecostal, a outras mais e fracas. Igreja Cara de Leão de Judá. Igreja Congregacional Exigimos a Graça de Deus. Igreja Contato Direto de 20º Grau com Milagres. Igreja Cristã de Terapia contra o Encosto. Igreja da Bênção Mundial Pegando Fogo do Poder. Igreja da Fortuna. Igreja Eu Também Quero a Bênção. Igreja Evangélica do Pastor Paulo Andrade, o homem que vive sem pecados. Eu paro por aqui. Se quiser, vá à internet e veja muito, muito mais. Mas se você observou bem, é tudo gente forte, é gente que tem poder, ou é gente que exige poder ou quer exibir poder, né? Eu não encontrei ali, naquela vasta relação, nenhuma igreja que fosse assim: igreja dos pecadores miseráveis necessitados da graça de Deus. E aí eu volto para a definição do Peterson.
Igreja é gente que precisa de conserto. Quando Davi fugia de Saul, ele se refugiou na caverna de Adulão. A Bíblia diz que correram para lá 400 homens que estavam em aflição, e todos os que estavam com dívida e todos os que estavam descontentes juntaram-se a ele e ele se tornou capitão sobre eles. 1 Samuel 22, versículo 2. Aquilo ali, naquela caverna, era um protótipo da igreja, pois todos ali necessitavam de recuperação. Todos eles necessitavam de restauro e de reparação. Sob a liderança de Davi, eles se tornaram úteis nas mãos do Senhor. Sob o comando de Davi, eles começaram a se consolar, a se reerguer e a serem restaurados. Como Deus quer fazer ainda hoje na igreja. Traga as suas rachaduras, os seus cacos, os seus pecados, os seus defeitos e deixe Deus trabalhar na sua vida. Que essa oficina mecânica da graça, chamada igreja, que essa oficina da graça, chamada igreja, trabalhe na sua vida para que Deus toque em suas enfermidades e as transforme pelo poder de Cristo. Eu não sei você, mas eu continuo precisando de conserto. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado porque a igreja é um hospital. Não é para pessoas fortes, é para pessoas débeis, fracas, necessitadas da tua graça, carecidas do teu perdão. Pessoas que buscam em ti, ó Deus, aquilo que elas não têm e encontram no Senhor graça suficiente para restaurá-las, para trabalhar em suas vidas, de sorte que suas vidas se tornem bonitas para a glória do Senhor e não nossa. Então, ó Deus, tem misericórdia de nós, pecadores. Nós necessitamos continuamente do teu favor. Então, ó Deus, tem compaixão dos nossos pecados e ajuda-nos a vencermos as nossas faltas e mostrarmos a todo mundo que o autor dessa obra bonita em nossas vidas é Jesus. Obrigado pela igreja e obrigado, Deus, por aqueles que estão fiéis à tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Tenha uma semana abençoada.